Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia para você que está aqui ao vivo, 5h35. O dia aqui em Brasília já amanheceu, já está todo claro. Obrigada por ter você aqui no ao vivo. Devocional, 5h30 da manhã, é mais que uma devocional. Sabe o que ela se transformou? Em um estilo de vida. Um estilo de vida de acordar cedo, de ler a Bíblia, de orar, de se debruçar aqui. E nem mais por que cedo? Ô, gente, porque esse horário você está 100% presente. E eu queria convidar você do YouTube, que sempre assiste gravado. Queria convidar você a vir acordar cedo. Sabe por quê? O ao vivo, por que o ao vivo é diferente? Por causa da frequência. Essa frequência aqui do ao vivo, 67 mulheres, essa frequência de ver o rostinho, a frequência do ao vivo é diferente. Eneida, como assim? Palavras têm presença, a presença aqui ela tem frequência. Não, Eneida, não acredito nisso. Alguns dias atrás, lembram que a devocional foi sobre frequência. Se você não acredita que presença tem frequência, e a frequência ela é de um raio de 7 metros, faz o teste do arroz. Um arroz você coloca palavras abençoadas, no outro você lança maldição. E você vai ver o quanto as palavras têm frequência. O arroz que você abençoa, ele continua branquinho. Mas o arroz que você amaldiçoa, ele cria uma camada de mofo por cima dele. Por isso que as palavras têm poder, nós temos que ter atenção àquilo que sai da nossa boca, e eu queria convidar você para vir aqui para o ao vivo, a trazer esse estilo de vida. Nessa hora que nós estamos aqui, 71 mulheres, a minha casa aqui está toda dormindo. Eu não tenho celular, eu não tenho ninguém aqui me mandando mensagem, não tenho, a movimentação do dia ainda não começou. A única preocupação nossa é meditar na palavra de Deus. Então, queria convidar você que assiste a gravação a vir, a inserir esse estilo de vida na sua vida, tá? Então, o título hoje é O Comando do Espírito, o Comando do Espírito. E o texto que nós iremos ler tem duas sugestões. Juízes 6, quero deixar Juízes 6 para você, de dever de casa, e Mateus 6. A pastora Leia ontem mandou, meia-noite, ela fez todo o planejamento para a aula, e ela falou assim, olha, estou aqui me preparando para entrar aqui na devocional. A aula que hoje é sobre jejum, mas se caso eu não conseguir acordar, ela não está bem de saúde, vocês seguem. Já postei lá no grupo o material que ela preparou. Depois você dá uma olhadinha, tá? Mateus 6, os versículos, o versículo-chave é o versículo 16. Mas nós vamos começar a leitura do versículo 5. Lu, você está aberto aí com a sua Bíblia? Tô sim, querida. Então tá. Lu, você pode fazer a leitura, que é Mateus 6, dos versículos de 5 a 18. E aí, a Djane, em seguida, você faz a oração, por favor. Tá bom. Obrigada, Lu. E a Djane? Meninas, bom dia. Eu vou ler na versão A Mensagem, que tem um título, esse trecho tem um título, A Oração Deve Ser Simples. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai, e Ele sabe de que estão precisando, melhor que vocês mesmos. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples, desse modo. Pai nosso do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo, faça o que é melhor.
tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. Na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar a fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie, escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele o recompensará muito bem. Amém. Amém. Linda tua palavra, Senhor. Porque antes mesmo que a gente ore, o Senhor já sabe o que vai sair das nossas bocas, o Senhor já sabe o que tem no nosso coração, porque o Senhor sonda o coração. E nós queremos nessa manhã te adorar, te bendizer, dizer que nós somos dependentes do Senhor, dizer que não há outro Deus além de ti, que adoremos, que sirvamos, Senhor, não há outro Deus. Tu és o único Senhor das nossas vidas. Tu está no comando de todas as coisas e o Senhor está no comando das nossas pequenas vidas. Obrigada por essa manhã, porque o Senhor já nos levantou, o Senhor já nos acordou com vida. Estamos aqui, Senhor, prontas para ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença. Queremos, Senhor amado, que o Senhor nos conheça por dentro, porque não queremos ter nada escondido, Senhor, nada oculto no nosso coração, nada, Senhor amado, que te entristeça. A Tua palavra diz que o Senhor conhece o nome de cada mulher aqui, Senhor. O Senhor tem o nome de cada uma escrito na palma da mão. E isso é tão grandioso, isso é tão poderoso, Senhor. Obrigada porque os Teus anjos acampam ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando. A Tua presença, Senhor, a Tua presença é demasiadamente grande e maravilhosa demais para nós. Nós te bendizemos nessa manhã. Ensina-nos a jejuar, ensina-nos, Senhor amado, a calar a voz da carne, da nossa vontade, Senhor, da nossos achismos. Nos ajuda a calar essa voz, Senhor, e traz a Tua voz alta, a Tua voz de comando sobre nós, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que leva o nosso nome. Nós queremos a Tua voz de comando, Senhor. Em nome de Jesus, nesta manhã, nós te bendizemos, te agradecemos. Obrigada pela vida da Eneida, obrigada pela vida da pastora. Abençoamos a vida dessas duas mulheres, da Luana, de todas aquelas que estão à frente desse encontro, Senhor. Nós a abençoamos, declaramos saúde, cura, restauração. Nós declaramos, Senhor amado, prosperidade em todas as áreas, corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigada, Djane. Obrigada, Lu. Então vamos, o comando do Espírito. Quando jejuardes, não mostreis um semblante triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Certa vez, ouvi de uma amiga, o jejum significa honrar mais o nosso corpo espiritual do que o nosso corpo físico. Isso foi uma revelação para mim. Às vezes, a nossa carne tenta dizer, não, hoje não dá para jejuar. Porém, ao jejuarmos, estamos dizendo, quem manda é o meu corpo espiritual. O jejum coloca o espírito no comando, reforçando o altar do nosso coração. Um altar de sacrifício como aquele que Deus pediu a Gideão que construísse,
não exige geografia, mas entrega. Cada vez que sacrificamos a nossa própria vontade, priorizamos a nossa comunhão com Deus e buscamos a sua presença. Fortalecemos esse altar. Esse sacrifício pode ser uma hora de silêncio, ouvindo a voz do Senhor, ignorando a tentação de resolver as coisas com a nossa própria força. Precisamos da renovação do nosso maná diariamente, buscando a face de Deus como o alimento da nossa alma. Deixar de buscá-lo é um sinal de... Marca essa frase aí, por favor. Deixar de buscá-lo é um sinal de autossuficiência. Que possamos jejuar e sacrificar para colocá-lo no centro, em vez de dependermos de nós mesmos. Deus nos chama para confiar no poder do Espírito para cada passo. Amém. Você é uma pessoa que gosta de jejuar? Eu gosto de jejuar. E aprendemos muito com o nosso bispo sobre jejum. Qual foi o último jejum que você fez? Escreve aí no chat. E Neida, na verdade, nesse momento, eu estou de jejum. Quem está de jejum, escreve aqui, olha, estou de jejum, meu jejum tem sido esse. E eu quero começar dizendo que existem 2 tipos de jejuns. É o jejum intermitente, digamos assim, o jejum de comida, e o jejum espiritual. O que muda de um para o outro? Ambos, você tira geralmente a comida, mas se você está de jejum espiritual, o jejum espiritual, se você só retirar um alimento, eu vou ficar sem o doce, sem o açúcar, eu vou tirar a refeição da manhã. Se você não orar, ele não é jejum espiritual, ele é uma dieta. Então, jejum sem oração, ele é uma dieta. Por isso que você, ao começar o seu dia, hoje é um dia que eu vou estar de jejum, por exemplo. Você começa o seu dia já consagrando a Deus. Senhor, hoje é meu tempo de jejum, esse vai ser o meu sacrifício. Senhor, a pauta desse jejum é essa, essa e essa. E no final, quando você for finalizar o seu jejum, você faz a entrega, você faz uma consagração. No Congresso Modeladas de 2019, eu recebi uma palavra de um pessoal que veio lá dos Estados Unidos. Nossa igreja, ela faz muita conexão com o povo da Bethel Church, né? E eles estavam aqui em Brasília, no Modeladas, nós ficávamos no Kids, o Kids era no subsolo, então nós não conseguíamos acompanhar a ministração do auditório central. E eu recebi uma palavra dizendo o seguinte: olha, Deus vai te levar para um tempo que o que você mais vai desejar é estar na presença dele. Falei, nossa, uau! O que você vai chegar na sua casa, o primeiro lugar, você vai desejar estar na presença dele mais do que tudo. Falei, Senhor, isso é tudo que eu quero. Desejar ele mais do que tudo. Isso foi em 2019. Passou 2020 e início de 2021. Deus me levou para um tempo. Na verdade, início de 2020, Deus me levou para um tempo de deserto tão grande, que o que mais eu desejava era chegar aqui em casa. Eu trabalhava pela manhã, chegava aqui em casa, servia o almoço das crianças e vinha. Aqui, gente, eu faço a devocional do meu quarto, ó. Ali é a minha cama, a cabeceira da minha cama. O que eu mais desejava era estar na presença dele. Na verdade, o meu jejum, eu entrei em um jejum pela manhã toda, era para eu entregar ele no horário do almoço. Ultrapassou o jejum. Na verdade, eu perdi foi a vontade de comer. Tamanha foi a minha luta. Eu emagreci de 10 a 12 quilos nessa época. Era para eu entregar o meu jejum no almoço, chegava 4 horas da tarde, eu já não tinha vontade nenhuma. Você já passou por alguma luta que a comida, ela perdeu o sabor na sua boca? Você perdeu o prazer de se alimentar?
e foi dito e feito, conforme a promessa. Eu entrei em um jejum, durou 1 ano e meio. Naquela época eu fiz jejum de tudo, de comida, de carne, jejum de açúcar, de doce. Então, nesse início aqui, o jejum, ele significa o quê? Se eu perguntasse para você, as irmãs que faz jejum, o que significa jejum para você? Escreve aqui. Para mim, jejuar é silenciar a voz do meu corpo, para eu ficar conectada à voz do Espírito Santo, para eu ficar sensível à voz do Espírito Santo. O que significa jejum para você? Elisângela, significa entrega, conexão com Deus. Solange escreveu. Escreve aí. O jejum coloca o Espírito no comando, reforçando o altar do nosso coração. E ela colocou uma frase, às vezes a nossa carne tenta dizer assim, não, hoje não dá para jejuar. Sabe aquele negócio? Vou fazer um propósito do açúcar. Não, mas esse mês tem o aniversário do meu filho. Já chegou, já pensou chegar o aniversário dele, no dia do aniversário dele eu não comer do bolo? Ou, nossa, é meu aniversário. No culto de domingo, aquele culto que eu comentei com vocês da cura, que eu compartilhei um testemunho da cura, eu estava num processo muito grande aqui em casa com o meu filho Arthur. E eu falei, Deus, eu preciso entrar num propósito de jejum pela vida do meu filho Arthur. Qual vai ser o jejum acerca do Arthur? E eu já tive vários momentos. Jejum de Daniel, já compartilhei aqui com vocês. Daniel fez 2 jejuns. Jejum de 3 dias e jejum de 21 dias. Depois tem lá a passagem de Daniel 10 comentando sobre o jejum. Já fiz jejum de Daniel. Já fiz jejum do Instagram. Gente, acredita que eu já fiquei 1 ano, foram 15 meses, então 1 ano e 3 meses sem Instagram? Eu simplesmente, desabilitei, tirei o Instagram. Sabe, às vezes o Instagram, as redes sociais tomam muito nosso tempo. Teve um momento que eu olhava, ao final do dia eu tinha passado 3 horas no Instagram. Não 3 horas seguidas, mas sabe aquele negócio que você para um pouquinho, 15 minutos. Falei, Deus, esse Instagram está tomando o meu tempo. Sacrifiquei 15 meses sem o Instagram. 15 meses. A Drica escreveu, sempre tiro algo que sou muito tentada. E aí, no dia do culto, da ceia, no início do mês, Deus confirmou o meu coração. Jejum de 70 dias pela vida do Arthur. E eu estou, hoje, num jejum de 70 dias de açúcar. Me custa, porque eu adoro um chocolate depois do almoço. Me custa porque eu adoro um bolo gelado, um bolo confeitado, um bolo de aniversário. Me custa. O que te custa? O que te custa? Um café te custa. Bispo JB fala sobre vivermos uma vida jejuada. O que é viver uma vida jejuada? Todas as vezes que você começa a perceber que algo na sua vida você está gostando demais, sacrifica ele. Ele fala, eu já comentei com vocês no devocional, que ele compartilhou 2 testemunhos. O primeiro que ele acordou cedo já falando do jogo à noite. E ele passou o dia falando do jogo que ia ter à noite. Ele, nossa, estou falando demais desse jogo. Sacrificou, não assistiu o jogo à noite. Na verdade, nesse dia ele comenta que foi assistir um filme com as filhas. Depois, em outro momento, ele falou, eu já amanheço o dia já pensando no café da manhã. Sabe que você amanhece, o que eu vou comer hoje? Ele compartilhou. Então ele compartilhou dizendo, o dia que eu mais amanheço pensando naquela refeição é o dia que eu sacrifico. É o café da manhã, que eu amanheci conectada com o café da manhã. Então hoje é dia de sacrificar o café da manhã. É sobre viver uma vida jejuada. E no segundo parágrafo, uma definição que a bispa disse, escreve cada vez que sacrificamos a nossa própria vontade, priorizamos a nossa comunhão com Deus. Então, se você tem um caderninho aí, jejum é o quê? É sacrificar a sua vontade para priorizar a sua comunhão com Deus.
é ficar ouvindo a voz do Senhor. Quando você tem eu queria convidar você, sabe quando você tem uma pauta que você precisa muito tomar uma decisão? Faz um tempo de jejum. Não tome essa decisão sem antes consultar a Deus. Essa frase que eu pedi para marcar, deixá-lo de buscar é um sinal de autossuficiência e trazendo para o contexto financeiro os nossos maiores erros financeiros que nós cometemos foi porque nós tomamos a decisão sem consultar a Deus. E muitas das vezes, essa decisão, esse consultar a Deus, eu gosto tanto de fazer esse momento de consultar a Deus por meio do jejum. Vai tomar uma decisão? Vai comprar um carro? Vai comprar uma casa? Vai tomar uma decisão financeira muito séria? Abre um jejum. Senhor, é esse o caminho que eu tenho que tomar? É essa decisão? Não tome uma decisão sem antes consultar a Deus. Não tenha essa autossuficiência. Sabe por quê? Porque Deus ele já viu o nosso futuro. E quando você para ouvir a voz dele, às vezes a voz dele, a decisão que ele te dá, a orientação, não é a orientação que você gostaria. Mas ele, porque ele já viu o nosso futuro, ele dá a orientação, que muitas das vezes é contrária à nossa vontade, mas por meio da obediência, você cumpre. Porque nós estamos vendo só aquilo que o nosso olho alcança. Mas Deus, ele vê o nosso futuro. E embora a vontade dele seja vem para contrariar a nossa, a Bíblia nos garante que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Antes de tomar decisões, faça um jejum e ouça a voz de Deus para aquela situação. E no último parágrafo, diz assim, que possamos jejuar e sacrificá-lo para colocá-lo no centro, em vez de depender de nós mesmos. Há guerras, a Bíblia fala assim, que há guerras, há lutas, há espíritos malignos que só vão sair com jejum e oração. Com jejum e oração. Se você está numa peleja há muito tempo, você já parou para jejuar? E eu vou te contar um segredo. Todas as vezes que você começar um jejum, você vai ser tentada naquele jejum, naquele algo que você parou para sacrificar. Lembra quando Jesus estava pelo deserto? Ele estava 40 dias sem comer e sem beber. E quem é que aparece lá? Satanás, não é? Você lembra dessa passagem? Ele fala assim, você está tanto tempo sem comer, você não é o filho de Deus? Pede para que essas pedras se transformem em pães. Todas as vezes que você começa um jejum, observa para você ver o quanto nós somos tentadas nesse jejum. Como eu falei para vocês, eu estou no jejum do açúcar e tem um bolo do Flávio que eu amo. O bolo do Flávio, toalha felpuda. Sabe qual que é? E aí, dia de segunda-feira, eu faço um curso. E eu fiquei de levar o lanche. E eu cheguei lá no Bolos do Flávio e olhei aquele tanto de bolo. E eu falei, acho que eu vou levar um de cenoura. Porque senão, se eu ficar olhando o bolo, esse bolo toalha felpuda, vai ser muita tentação. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou aguentar? Sabe quando a sua carne quer burlar você? Falei, não, moço, me dá esse de toalha felpuda. Levei, cortei, servi todo mundo. E eu pensei, quero ver quem é que manda, se é a minha carne ou se é o meu espírito. Entendeu? Então, seja forte. Se prontificou a fazer um jejum, resista nos momentos das tentações. Sandra colocou, fiz jejum de 21 dias de carne e só chama. Gente, é um teste de fé. Observa para você ver, você faz jejum de carne, é o mês que mais tem churrasco. É assim, deixa eu ver se ela vai aguentar. Vai ceder, e aqui em casa as meninas também fazem jejum. Ensine os seus filhos a fazer jejum. Ficar sem comer não mata. Muito pelo contrário, ficar sem comer traz uma renovação celular.
Por muito tempo, nós tínhamos o mito de que não podemos ficar sem comer. A comida, a refeição principal é o café da manhã. E eu sempre questionava, nossa, será que Jesus iria nos ensinar algo que faz mal para nós? Ele ficou de jejum 40 dias e isso é algo que faria mal para nós? Como assim? E a ciência já provou. O jejum é cura. O jejum é renovação celular. As células ruins, por exemplo, células do câncer, elas não suportam o jejum. Jejum de 16 horas, jejum de 18 horas, elas não suportam o jejum. Na verdade, quando você está de jejum, as células ruins, elas se explodem, elas não suportam o jejum e tem uma renovação celular no nosso corpo. Então, se propõe a fazer um jejum, sacrifica algo. Letícia, minha filha do meio, a que tem 13 anos, ela emagreceu 9 quilos com o jejum intermitente. Ela janta às 7 horas da noite e hoje vai para a escola sem café da manhã. Só porque eu falei, Lê, jejum, se tirar comida, é uma dieta. Ai, mãe, eu não quero só fazer dieta. Eu quero entregar algo para Deus. E eu vejo, ela tem só 13 anos. A luta dela nesse jejum. Mãe, de manhã as minhas colegas me oferecem tanta coisa. Todos os dias ela chega aqui, mãe, me ofereceram uma paçoquinha. Mãe, uma chegou me oferecendo uma mordidinha de coração de queijo. Mãe, que aquele queijo até assim, ó, derretendo. Nós temos uma pauta aqui em casa, que é a pauta do inventário. Então, de tempos em tempos, um deles abrem o jejum. Tanto o Arthur, de 18 anos, como a Letícia, de 13, como a Cecília, de 10. Seus filhos participam das pautas da sua família? Não esconda nada deles, não. Convida eles, sacrifica algo, meu filho. E vamos orar por essa pauta da nossa família? E o nosso chamado hoje é confiar no poder do Espírito Santo em cada passo. E o jejum é aquilo que vai calar todas as vozes. E você vai ouvir somente a voz de Deus. Às vezes você tem uma pauta que você está muito tempo lutando por ela. Você já experimentou fazer um jejum por essa pauta? Você já experimentou dizer, Senhor, para esse tempo, quero te entregar um sacrifício. O que te custaria hoje? Faz um jejum. Eneida, nunca fiz. Eu acho que eu passo até mal. Os primeiros dias você sente aquele mal-estar, por exemplo, café. Você sente aquele mal-estar por tirar o café, mas depois o seu corpo vai se acostumando. Que a única mola de movimentação do nosso corpo não seja o café, não seja o café da manhã, mas que seja a busca pela presença de Deus, que seja o Espírito Santo. Não condiciona o seu corpo ao café, não condiciona, eu só me movimento depois do café da manhã. Não condiciona. Sem a presença de Deus é que nós não podemos ficar. Pastora Léa está conosco? Não vi aquilo. Pastora está aí. Bom dia, pastora. Dá um oi para nós. Estamos com saudade da senhora. Oi, bonitas. Bom dia. Aqui quietinha, recebendo de Eneida. Obrigado por todas as orações, intercessões, o carinho. Obrigada, Eneida, por essa palavra tão especial de jejum, de entrega. Obrigada por isso. Eu quero só finalizar falando que, às vezes, você está aí no meio de uma circunstância e está pensando assim, mas eu vou jejuar como? Como que faz isso, que eu nunca fiz? Faz aonde? Vou botar lá no grupo, tá? Como que é o passo a passo para você fazer de acordo com o que o nosso bispo ensina. Talvez a sua igreja não tenha essa movimentação como a gente faz, e isso, gente, aqui na nossa igreja, uma vez ao mês, no início do mês, toda a igreja se mobiliza em jejum e sacrifício. E aí a gente decide, junto com a igreja, o que a gente vai fazer. Talvez a sua igreja não tenha esse movimento como o nosso, e
eu quero te convidar para você poder experimentar isso, se isso não agredir, se isso não tiver afetar nenhuma forma daquilo que você vive na sua igreja, mas é sobrenatural. Quando você diz para sua carne, agora, por exemplo, eu gostaria de estar onde, bonita? Deitada debaixo das cobertas. E você levantar e sacrificar, jejuando o seu sono, isso é uma maneira de a gente chamar a atenção do nosso Deus. Então, parabéns para você, para mais de 70 e poucas mulheres reunidas aqui nessa manhã e 87 mulheres juntas, dizendo ao céu e à terra que o jejum que estão aqui realizando já faz algum tempo é um jejum intencional das primeiras horas do dia. Isso não é para qualquer uma, é, bonita? Não é. Eu estou aqui tentando me recuperar de uma virose, sei lá o que é isso, e acordar cedo, animada e bonita, arrumada, não é um negócio simples. Então, você já faz isso e não sabe. Esse é o seu jejum. Mas você também pode jejuar comida, pode jejuar TV, pode jejuar rede social, você pode jejuar algo que realmente esteja custando a você. Ô, gente, sono é um negócio que custa, né? Ai, não vou acordar cedo porque vou ficar o dia todo lenta. Fique lenta no começo, depois entra, né? Entra no esquema, não tem problema. Porque você vai sentir saudade, você vai sentir falta desse fluxo. Então, obrigado por essa palavra, Eneida. Obrigado pelo carinho. Não estou boa ainda, estou me recuperando, estou medicada. Tenho que estar boa até sexta-feira, que sábado a gente vai ter uma festa com muitas crianças, mais de 200 crianças em uma das nossas igrejas, e a gente está em grande expectativa. Então, obrigado por vocês estarem me sustentando em oração e eu poder estar aqui com vocês. Tá? Posso orar, Eneida? Então, vamos orar juntas? Senhor, obrigada, muito obrigada. De novo esse tema. Não é a primeira vez que esse tema vem para nós. Quando os temas se repetem, eu tenho a impressão de que a gente precisa aprender um pouquinho mais de alguma coisa que a gente deixou passar despercebido. Então, nessa manhã, Senhor, sobre esse tema que parece que é tão simples, é só abrir mão, abdicar de alguma coisa e pronto, não. Tem coisa guardada nesse dia de hoje que a gente precisa aprender e a gente quer aprender. Obrigado pelas experiências que colocam a Eneida nesse lugar de autoridade para falar sobre o jejum. Obrigado porque a gente tem aprendido que o sacrifício de coisas dentro e fora de nós nos eleva, nos estica, nos faz até, Senhor, às vezes sofrer. E depois que passa, Senhor, que sensação maravilhosa saber que nós não somos mandados pela comida, não somos mandados pelo cafezinho, pelo açúcar, não somos, ó Deus, condicionados a absolutamente nada, porque a nossa vida é tua. Às vezes o jejum me faz ver, Senhor, o tanto que aquilo ocupava a minha vida. E quando a gente te entrega em jejum algo, a gente tira a força dessa coisa e entregamos ao Senhor aquilo. Nessa manhã, movimenta o coração de cada uma de nós a entregar aquilo que parece tão importante, e quando a gente sacrifica, parece que reduz a nada. Obrigada por isso. Obrigado porque o Senhor é a nossa suficiência, mais do que o suficiente. Obrigada, Senhor. Consagramos ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa saúde, nossos pensamentos, o nosso dia a dia. Senhor, muitas de nós somos presas ao relógio. Se for fora do relógio, parece que a gente desequilibra. Algumas somos presas ao fluxo da rotina, ao fluxo daquilo que estabelecemos. Ó Deus, cura a gente, que a gente possa ter clareza nessa manhã daquilo que a gente precisa tirar a força. Jesus tirou a força de tantas coisas naquele deserto, quando o diabo veio confrontá-lo. E nessa manhã nós também queremos, Senhor, fazer isso. Te adoramos por essas 80 e tantas mulheres que estão sacrificando seu sono pela manhã
em favor de adorar o teu nome. Eu sei que o Senhor tem colhido de cada uma de nós essa intencionalidade para fazer algo acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, no Brasil. Obrigada. Entregamos esse dia de hoje e pedimos que o Senhor esteja à nossa frente, guardando cada uma de nós, nossos passos e todos aqueles que são da nossa casa. Te adoramos pelo cuidado que o Senhor tem com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, eu estou tão bonita, vocês não imaginam como que eu estava, tão bagunçada esses dias. Aqui, me arrumo para vir para cá. Ô, gente, muito obrigada por tudo, viu? Pelos carinhos, pelas palavras, por todas as coisas que vocês me entregaram no privado. Antes de dar um oi direito para o povo do YouTube e também decidir dar tchau, deixa eu compartilhar aqui essa frase que a Eneida pede para a gente grifar, né? Deixar de buscar a Deus é um sinal de autossuficiência. Você consegue identificar na sua vida qual é a área que você tem dificuldade de buscar a Deus? Deixa eu te falar uma coisa que eu vivi agora, fresquinha na Conferência Global. A gente entrou na Conferência Global e uma das palavras foi arrebatadora para o meu coração. E naquele momento final da palavra, eu falei assim, eu não vou voltar para casa achando que eu tenho comando do meu dinheiro. Eu entreguei tudo, gente, tudo. No dia seguinte, eu queria ter comprado um negócio, não tinha dinheiro, esqueci. E eu tinha falado para uma amiga assim, ó, eu tinha falado com ela que tinha um coração, um desejo de semear sobre uma situação. E aí ela veio durante a conferência e falou assim, bora lá semear, também vou. Eu falei assim, então, não posso não, mas depois eu te explico. Aí tentei fugir dela, sabe? Para ela não ficar me perguntando. Ela, não vai por quê? Me ativa, depois não vai. Aí eu, não, vai, depois eu te conto. Você sentiu no coração de fazer? Ela, poxa, você que me inspirou, não sei o quê. E eu falei assim, não posso. Deus me deu outra direção. Aí ela lembrou que eu tinha ficado muito emocionada numa palavra, ela falou assim, meu Deus, entregou tudo na palavra de ontem. Eu entreguei, tenho nada. Na dica de lá, você quer nada? Gente, nessa hora, apareceu tudo. Sabe o que é tudo? Tudo que você queria ter com promoção. Tudo. E você lembra assim, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Ah, se eu tivesse dinheiro, seria uma oportunidade ótima. Ah, até semear na vida das pessoas. Então, deixa eu te dizer, é isso que se chama sacrifício, porque se não fosse, você não sentiria. Sacrifício é sentir na pele, é sentir no corpo. Sacrifício é doer. Sabia que sacrifício é doer? A gente tem um evangelho tão cuti-cuti, né? Não, Jesus não ensinou isso, não. E eu quero te dar essa chave de você olhar para si e falar assim, peraí, eu estou deixando de buscar o Senhor, em que eu estou? Autossuficiente? Em que? É no meu tempo? Gente, eu tenho encontrado tantas mulheres presas, idolatrando uma agenda. Ah, porque eu não posso errar, não posso falhar, não posso fazer isso. Ah, porque eu só funciono assim. Não, gente, a gente funciona como Deus põe. A nossa agenda precisa estar submetida ao Senhor. Gente, olha aqui como que eu estou. Eu estou quase uma semana numa agenda que eu não estou entendendo. Deus traz coisas para você entender assim, ó, quem manda na tua vida não é você, sou eu. Então fica aí quietinha, deitadinha aí, com dor de barriga, para você poder saber que quem manda sou eu e não você. Então que Deus abençoe, não te dê uma dor de barriga por tantos dias, como Ele tem feito aqui comigo, mas que Ele te faça pensar, faça você entender o que realmente você está tomando a suficiência da sua vida. Tanta gente achando que porque o salário entra todo mês está tudo bem. Não está nada. Quem sabe não é hora de você pegar esse salário todinho e fazer algo absurdo diante de Deus. Eu não estou falando para você ser irresponsável, deixar de pagar contas, deixar de honrar com o seu nome. Não é isso. Eu estou dizendo que você precisa orar
e entender se essa palavra de entrega total é para você. Mas deixa eu te dizer, todas as vezes que eu fiz isso, eu senti muito, mas tenho clareza de que Deus tem coisa muito maior para mim. Naquilo que você pensa que está te sustentando, é aquilo que você tem que entregar ao Senhor. E que Deus te abençoe nesse dia, 22 de outubro, e que o comando seja do Espírito e não o seu. Amém? Tchau, bonitas do YouTube. Obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe você. Que o jejum e o sacrifício façam parte da sua relação com Deus. Eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp os passo a passo que a gente faz e que você seja abençoada com isso. Amém? Um beijo.